Boa. Pronto. Eu vou gravar também, depois a gente decide se disponibiliza, se não disponibiliza, como é que vai ser. É isso Eu acho aí. que o legal é quem deu o sangue, assim, sabe? Que veio aqui, participou, deu a cara, abriu a câmera, fez pergunta, né? Acho que já vou começando aqui, Rafa, então, respeito a todos aí, Manda bala. para a gente tentar ser pontual, né? Hum. Tô vendo a carinha do Bernardo aí também, tô vendo a turma aí, alguns amigos aí que já conheço de antigos carnavais, a Karen também tá por aí, Danusa que conheci ela semana passada. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer, né, a presença de todos vocês aqui. Eu tenho um carinho muito especial por esse grupo, porque o Despertar ele começou assim que eu entrei na MetLife em 2019, final de 2018, começo de 2019, né? Eu tinha algumas pessoas lá que eu puxava o saco para aprender com elas. Então eu cheguei lá na empresa, eu via lá os primeiros do ranking, os top 10 ali, e eu tinha a sorte de trabalhar numa agência que eram 5 agências da MetLife no mesmo andar, né? E aí os melhores, a maioria do Brasil ali frequentavam aquele andar, né? Então eu sempre ia na mesa e falava, cara, o que você faz de diferente? Como que é a sua abordagem? Como que é seu fechamento? Como é que você monta um plano assim, né? E tinha algumas pessoas lá que iam me dando algumas dicas. Quando eu enfrentava algum problema no dia a dia ali das minhas primeiras semanas, eu mandava mensagem para os três, para os quatro, para os cinco. Chegou uma hora que eu fiz um grupo com dois deles, né? Com o Edu Amorim, que é um grande amigo meu, já saiu desse negócio, está morando nos Estados Unidos. Mas eu acabei montando um grupo lá, porque em vez de eu mandar a pergunta para cada um de forma separada, eu mandava para todos ao mesmo tempo e eles me ajudavam, né? Chegou um tempo que consultores que estavam começando também, ou estavam ali no meu time, também queriam aprender, e falaram, cara, posso entrar nesse grupo aí? Porque quando você perguntar, eu já conheço a resposta, vou aprendendo também. Então começou ali 5 pessoas, foi para 10, foi para 20, aí começou a entrar pessoas de outros estados, né? E eu, na minha trajetória da MetLife, depois que eu comecei a ter um certo sucesso, eu sempre gostei muito de compartilhar o que eu aprendia, né? Então eu fazia alguns encontros, falava, ó, essa aqui é a minha abordagem, esse daqui é meu fechamento, né? E aí o grupo começou a crescer, começou a evoluir. Durante muito tempo eram só corretores. Depois esses corretores acabaram tomando posições de lideranças, então tinha alguns líderes ali. E aí eu enfrentei uma decisão difícil ao longo da jornada desse grupo, porque quando uma pessoa saía da MetLife ou ia vender Mongeral, ia vender Prudential ou ia vender outros produtos no mercado, os líderes me pediam para tirar essas pessoas do grupo. E eu ficava numa posição vendida, porque ao mesmo tempo eu queria o suporte dos líderes, porque era assim que o grupo girava, mas passou um tempo que eu vi que essa não era a atitude correta ali, né? O cara que saiu para participar do mercado, ele às vezes queria continuar lá, queria trazer novo conhecimento. E aí o grupo deixou de ser um grupo só de pessoas da MetLife, né? E passou a ser um grupo de profissionais de mercado, né? Que queriam de fato trocar informações ou conteúdo sobre a venda de seguro de vida, né? E se ajudar ali no dia a dia. Então, eu dou o meu melhor ali para poder responder todo mundo com o conhecimento que eu tenho. Fiz esse convite aqui para o Rafael Rocha ser o primeiro convidado, né, de compartilhar conhecimento, e a minha escolha foi bem simples. Eu acho que se vocês rolarem ali o grupo, o Rafael é o que mais ajuda. Ele é um dos caras que mais tira dúvida, ele é um dos caras que mais doa o conhecimento dele, ele é um dos caras que mais compartilham. Então, a minha ideia é fazer um encontro desse daqui mensal, depois vocês me dão sugestões de horário, se o horário, se mais cedo é melhor e tal. Só no final do dia, que geralmente não é bom, porque para mim é madrugada, eu estou 5 horas na frente no fuso horário, mas quem tiver sugestão, segunda-feira é ruim, é melhor na sexta e tal, me manda um feedback aí por direct, tá? A ideia é começar esse com vida. Nosso próximo encontro, vou ver se a gente faz com o Bruno Saraiva, que deve falar um pouco dos diferenciais de doenças graves. Depois, como a maioria aqui é novo e talvez nunca tenha assistido uma apresentação minha, eu penso em fazer sobre abordagem, sobre fechamento, sobre técnicas comerciais, né? E aí passo a bola para você, Rafa. Fica à vontade aí. Quem tiver pergunta, Boa. gente, simplesmente abre a câmera, fala, interrompe.
A ideia é que não seja uma palestra, mas que seja uma conversa, todo mundo aproveite aqui para poder tirar dúvida, né? Eu acho que esse é um tema bem polêmico, então talvez gere algumas questões aí. Obrigado pela presença de todos. E agora eu calo minha boca aqui e passo a palavra para quem manja. Valeu, Castilho. Obrigado, cara. Vamos lá, pessoal. Primeiro, obrigado pelo tempo e disponibilidade de todos. Eu acho que sempre dividir conhecimento, né, vai fazer com que todo mundo nivele sempre para cima esse mercado. A gente tem muito ainda que melhorar. É um mercado com muita oportunidade, tem muito mato alto ainda. Então, eu acho que dividir o conhecimento aí faz todo sentido. Mas vamos lá, quem que tá falando, né? Deixa eu me apresentar um pouco. Bom, meu nome é Rafael Ferreira da Rocha, né? Mas Rafael Ferreira normalmente como eu passo para os clientes. Especialista em seguros, né? Seguro de vida em especial, tá? Então, comecei minha carreira pela MetLife no seguro, foi quem me abriu as portas, tá? Mas eu vou explicar um pouquinho mais como que foi essa carreira. Quem que é o Rafael, né? Sou casado com a Flávia, né? Minha esposa desde 22. Pai da Bárbara, essa pequenininha aí que faz minhas noites e dias serem melhores cada dia. Cara, eu acho que a gente trabalha com um negócio que envolve muito saúde, nada mais justo do que a gente também ser uma referência, né, e ter uma vida saudável. Eu acho que esporte faz toda diferença, né, e eu gosto muito de esporte, faço academia praticamente todo dia, gosto muito de pedalar, gosto de natação, e recomendo aí porque tem muito a ver, né? Eu acho que o propósito do seguro ele vem com todo um complemento, um ecossistema, uma bagagem em volta que é transformacional também, tá? E aí a vida de corretor, eu acho que todo mundo aqui já aí sabe qual que é a língua, né? O que que eu tô falando. Não é uma vida fácil, né? A gente sabe que é matar um leão por dia e não é algo simples, mas eu acho que, como diz uma pessoa que eu admiro bastante, conhecimento liberta. Então, cada dia que você adquirir mais conhecimento, você dá um passo além dos seus concorrentes, né? E melhora esse mercado. E, cara, esse é o time também que eu trabalho hoje, tá? Pessoal que me acolheu muito bem no momento ali que eu estava fazendo uma transição entre MetLife e entender um pouquinho mais sobre o mercado, entendendo um pouco como que funciona o mercado, não somente dentro de uma bolha, porque falando bem, assim, a verdade, a gente acaba ficando nichado demais quando a gente tá monobandeira, a gente acaba tendo uma visão muito restrita e às vezes muito vamos dizer assim, de torcida, né? Torcida de futebol, né? A gente acaba levando o negócio para um questionamento assim: será que a seguradora que eu tô é a melhor do mundo, é a melhor que tem, ou existe um mercado ali que pode oferecer para o meu cliente? O meu cliente é a esfera do negócio, né? Acho que o mundo tem que girar ali, né, em torno do sol, e o sol, para mim, ele é o cliente. A gente tem que atender de forma melhor o cliente, tá? Um pouco da linha do tempo, né? Só para conhecer um pouquinho melhor aqui, eu nasci em Araraquara, né? Eu fiz administração pública, aí os, os anos aqui começam a entregar um pouco a idade, né? Então eu tenho 44 anos, trabalhei na Ambev, então passei 15 anos aí na Ambev, até 2022 conhecer a MetLife, foi um momento de transição de carreira, né? E foi uma surpresa, porque logo que eu saí da Ambev, você começa a mexer em LinkedIn e nada mais do que um contato da MetLife para conhecer melhor como que era, né? E fui lá, entendi lá como que era, gostei, tinha alguns amigos também ex-Ambev que estavam lá, e eu entendi como que era o dia a dia ali, falei, poxa, vamos lá, desafio legal. E é aquele negócio, né? Acho que até o Castilho falou isso também no podcast. Duvido, né, que a grande maioria, né, acho que 99% entrou pela questão financeira, né? A gente entra nesse mercado muito pela questão financeira, mas existe depois, né, para quem fica, eu acho que a pessoa acaba se apaixonando realmente e existe a questão do propósito e não é uma hipocrisia, né? A questão do propósito, de ajudar vidas, de fazer um negócio sustentável, de garantir ali até mesmo uma qualidade na cultura brasileira, né, que já não é muito vantajosa, mas que a gente consegue ali fazer com que
as pessoas tenham, né, no momento mais difícil ali, um capital, porque a gente sabe que é uma população, na sua grande maioria, é uma população mais pobre. Então a gente tem ali a possibilidade de transformar um momento muito difícil num momento realmente transformador com essa ferramenta que a gente trabalha, né? Que é meio desacreditada, mas a gente cada dia constrói ali um tijolinho, conseguindo fazer com que a cultura mude um pouco, né? Bom, 2023 foi um ano que, além de ter nascido minha filha, também eu entrei para o time da Stoa. Foi um ano que o seguro começou a fazer muito mais sentido quando eu comecei a ver o mercado como um todo. Foi um momento de conhecimento, eu tive que parar para ficar estudando, e aí a cabeça dá aquela explodida, porque a gente realmente, quando está muito ali focado numa empresa, a gente tem muito mais o tino comercial, né? A gente se especializa muito na questão de como que eu vou abordar, como que eu vou fazer um fechamento, quais são os gatilhos mentais que eu tenho que utilizar. Mas no momento que a gente começa a conhecer seguradoras, conhecer ali produtos do mercado, conhecer as coberturas, entender um pouco mais essa parte técnica, a gente também tem uma questão transformacional, porque nós começamos a entender aonde que a gente consegue atender melhor os nossos clientes, né? Aonde que os nossos clientes aqui podem ser atendidos, e aí de forma até, falando bem abertamente, o cliente que não tem condições de ser atendido em nenhuma seguradora, tem seguradora que não rejeita esse tipo de perfil. A pessoa pode ter o IMC lá explodindo, mais de 40, a pessoa pode estar em câncer terminal, ela consegue contratar seguro em algumas seguradoras, por não ter necessidade de DPS. E isso eu acho que foi um dos pontos que me marcou um pouco, porque eu falei assim, poxa, hoje eu sou muito limitado a entregar ali, é um nicho ali de pessoas que eu tenho que atender que são mais, digamos assim, abonadas financeiramente, né? Eu não atendo todo mundo quando eu estou numa seguradora só. E o tipo de produto que eu levo, né? Eu estou levando produto caro, produto barato, eu estou atendendo realmente a necessidade do cliente ou eu estou atendendo as necessidades minhas, como uma pessoa também que tem que ganhar dinheiro para sobreviver e atendendo necessidades da seguradora. Então foi um ponto de reflexão, né? E aí entrei também num escritório de investimentos, trabalhei ali como head, então tive a experiência também que o Castilho passou também na XP. É um momento interessante de aprendizado, mas é um momento que você não constitui carteira, você constitui experiência, né? Então, logicamente, ganha esse dinheiro também, mas foi um momento ali de mais aprendizados, né? E aí, por fim, retornei, estou em 2025, que é onde eu estou também, né? Eu atuo também como corretor, mas a minha parte na Stoa é uma parte mais voltada para análise de produtos, análise de coberturas. Então, eu faço a comparativos entre seguradoras, eu faço a parte de alguns materiais de treinamento, desenvolvo novas ferramentas. Por ter trabalhado na Ambev por 15 anos, eu trabalhava muito com Excel, muito com PowerPoint, muito com algumas ferramentas que hoje me ajudam muito. Então, isso facilitou muito no momento de fazer uma análise, às vezes, de um whole life, fazer uma análise ali de previdência, fazer uma análise de várias questões relacionadas ao seguro, né? Seja uma tabela de reenquadramento, fazer ali acompanhamentos, né? Isso daí me ajudou muito e hoje eu faço esse tipo de material, né, para a Stoa. Então, utilizo um pouco aí do meu conhecimento de ferramentas para poder trazer ali mais conhecimento quando a gente compara produtos, quando a gente entra muito no detalhe ali de condição geral, entendendo ali as diferenças, né? O que que uma exclui, o que que outra não exclui. Uma coisa que eu acho ruim de falar, mas é as entrelinhas, né? As linhas pequenas ali que tem dentro de condição geral. Então, tem seguradora que ainda tem isso. É importante ler, é importante conhecer, tá? Então, a quem é Stoa, né? Stoa é uma assessoria hoje, né? Funciona como plataforma e como assessoria também, e que faz todo esse meio de campo entre seguradoras e os corretores, né? Além de fazer todo o treinamento, suporte, tudo mais, faz a parte de back-office, CRM. Então, não, fora o merchan, mas é, dando como dica também, filie-se sempre a uma assessoria, tá? Isso daí é algo que faz muito a diferença na vida do corretor, seja para não ficar ali tendo que ter dor de cabeça com correr atrás de inadimplência,
correr atrás de trocar cartão, fazer ali alterações, né, em cadastro de cliente, em apólice, isso daí tem todo um time para poder dar esse tipo de suporte. E quando a gente atende com mais tipos de seguros, né, como ramos alimentares, seguro auto, seguro residencial, a gente não precisa dominar isso, porque eu acho que a grande maioria aqui é do seguro de vida, né? Então, isso que vocês fazem já é a parte mais difícil, acredito eu, dentro do seguro, né? Qualquer pessoa que domina. Então, para os demais, você tem especialistas que conseguem fazer é, esse meio de campo, tá? Vamos lá. Então, tem muitos capítulos ainda por vir, mas vamos lá, né? Vamos ao que realmente interessa, né? No meu entender, levar sempre o melhor para o nosso cliente. E como eu falei, levar o melhor para o nosso cliente, a gente tem que saber o que que a gente tem no mercado e o que a gente está levando. Acho que esse é o ponto principal. Então, desmistificando algumas coisas, eu acho que é importante já começar por esse que é o mais batido, né? Que a gente ouve muito, a gente é ensinado muito, que é o famigerado artigo 769, né? Que eu não gosto de ficar lendo muito slide, mas esse daqui vamos só relembrar o que que ele quer dizer. O segurado é obrigado a comunicar ao segurador, logo que saiba, todo incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à garantia, se provar que ele se silenciou de má fé, né? O segurador, desde que o faça nos 15 dias seguintes ao recebimento do aviso da agravação do risco sem culpa do segurado, poderá dar-lhe ciência por escrito de sua decisão de resolver o contrato. A resolução só será eficaz 30 dias após a notificação, devendo ser restituída pelo segurador a diferença do prêmio. Então, a grande maioria, né? A grande maioria das seguradoras hoje que a gente trabalha, tá? São seguradoras que abrem mão desse artigo, né? O famoso congelar o risco, né? No momento da entrada. Então, a grande maioria, pode-se dizer aí que Mag, Omint, Asus, Icatu, Centauro, são seguradoras que abrem mão hoje desse artigo, tá? Então, isso desmistifica um pouco a questão de alguns mitos, né? Que a gente fala do seguro tradicional, tá? Falando entre eles. Seguro tradicional pode ser cancelado pela seguradora a qualquer momento. Até mesmo as seguradoras que têm o artigo 769, você vai pegar, às vezes, banco aí, Banco do Brasil, Bradesco, que hoje é o transatlântico do seguro, né? Se a gente for ver em números, em faturamento, eles têm isso, com certeza, mas a aplicabilidade hoje na vida real, pelo menos dessas seguradoras hoje, é tipo muito pouco. Quando a gente começa a conversar com as seguradoras para fazer parte da assessoria, por exemplo, muitas seguradoras nem sabem da existência desse artigo e que ele é um gatilho quando a gente fala com outros corretores, né, de problema de um seguro, por exemplo, de banco, de um seguro tradicional. Então, muitas das seguradoras internamente não têm ali essa carta na manga ali de, nossa, vamos cancelar o seguro se ele se tornar inviável, né? Se a pessoa tiver um problema de saúde ali que ficou muito agravado, um câncer, alguma coisa. Então, não é algo que é tão utilizado porque principalmente vai impactar na reputação dessa seguradora. É uma seguradora que começa a recusar ali indiscriminadamente, até mesmo coisa que acontece hoje com o plano de saúde, que dá muito na mídia, e isso começa a manchar um pouco o nome das operadoras. No seguro a gente não ouve tanto, né? O seguro ele vai cancelar hoje por fraude e omissão, principalmente, né? Porque tem hoje um database ali para consultas e tudo mais, então a seguradora basicamente cancela por esses motivos, né? E não por simplesmente, ficou inviável manter um seguro desse. Custo fica impossível de pagar no futuro. Olha, depende até quando a pessoa vai pretender, né? A ter esse seguro. É, não fica tão caro a depender de como que a gente vai gerir esse seguro. E aí eu acho que fica um pouco aí da missão aqui de desmistificar um pouco essa parte, tá? A gente vai ver um pouco mais pra Ô, frente. Rafa, Oi. no chat ali apareceu a Tami falando, né, que Uhum. geralmente isso é utilizado quando paga uma das indenizações e aí as outras linhas do seguro seriam canceladas por esse ponto. É uma coisa que ela, uma bola que ela levantou aqui no chat.
Mas tem algum exemplo? Porque normalmente quando você tem um pagamento de uma indenização, né, de um benefício, se não for a cobertura de morte, né, ela não cancela a pólice, isso está em contrato, né? O contrato hoje das seguradoras na condição geral, a depender da seguradora, logicamente, tá? Se a cobertura é uma cobertura básica, ela pode cancelar sim. Porque tem seguradoras que têm ali como base, por exemplo, doenças graves. Falando aqui de exemplos, né? Porque eu acho que a ideia é você trocar figurinhas aqui e não poupar aqui o lado bom e o lado ruim de seguradoras. Por exemplo, e eu já critiquei isso diretamente já com o pessoal da Sul América, é de que se você contrata hoje o seguro colocando básica na doenças graves, e você tem um DIT, você tem um doenças graves, você tem cirurgias, você tem outras coberturas, se você tiver uma doença grave lá, cancela a pólice. E você não tiver uma básica de morte ou morte acidental. Que as três hoje básicas são essas. A básica de morte, qualquer causa, morte acidental e doenças graves. Foi uma alteração que eles fizeram. Então, a doenças graves entra como uma base. Só que, se você tiver uma doença grave e tiver outras coberturas junto, acabou a apólice. Então, quando eu contrato, eu sempre coloco alguma coisinha ali de morte acidental, entendeu? Mas demais, como o MAG, por exemplo, cada cobertura é como se fosse um certificado. Cada cobertura tem ali é, a sua independência, né? Você consegue contratar individualmente, mas cada cobertura tem a sua independência. Então, se você aciona por invalidez e tem ainda morte, tem ainda diário de internação, tem outras coberturas, elas todas se mantêm, tá? Então, não sei se E a ficou MAG bem é tão claro. individual nesse ponto que cada cobertura extra tem uma comissão diferente, né? O Assim, pagamento de cada comissão produto lá também do extrato, é né? bem separadinho, assim, extrato produto a produto. Exatamente. E aí, voltando aqui em previsibilidade de custo também, que é algo que a gente vê muito o pessoal batendo, falando que, beleza, eu tenho lá, quando eu falo do whole life, eu tenho uma previsibilidade, né? Eu sei o quanto que a pessoa vai pagar porque é um prêmio nivelado, né? Que é a diferença entre prêmio nivelado e o prêmio tradicional. Então, no prêmio nivelado, eu sei que vai ter só a influência ali do IPCA, né? Não vou ter outras questões influenciando. Mas a gente tem hoje a tabela de reenquadramento no nosso, na condição geral de praticamente todas as seguradoras. Então, existe a previsibilidade desde que a pessoa, logicamente, apresente fazendo conta para o cliente, né? Aí entra o ponto de dor, porque as pessoas têm um pouco de, tipo, preocupação de, se eu apresentar ali aquela tabela de reenquadramento e mostrar que aquilo vai ficar caro no futuro, a pessoa vai falar, nossa, mas por que que eu vou fazer, né? Se isso vai ficar muito caro no futuro. Mas o questionamento, eu acho que o ponto vital aqui que a gente tem que falar é que o seguro a gente faz para hoje. Não sei se eu vou estar vivo amanhã. Acho que o principal ponto que a gente tem que focar é hoje. Então, por isso, quando eu falo em relação ao seguro tradicional e o seguro resgatável, que eu nem gosto desse nome, né? Acho que a gente tem o resgate aí como uma funcionalidade e não como uma finalidade, né? Então, a venda de um seguro quitável, vitalício, que existe a possibilidade de resgate após determinado tempo, ele é uma coisa, né? E quando a gente fala de valor, esse é um seguro mais caro, a gente sabe disso. Então, se eu puder levar um seguro para hoje que cobre o cliente pelo mesmo preço, né? Pelo mesmo preço, não, pelo mesmo capital segurado de 1 milhão, eu prefiro pagar hoje 4.500 mais ou menos ou R$ 200. Beleza que existem outros fatores envolvidos e a gente pode entrar nisso mais para frente, mas quando eu falo do proteger o hoje, né? Eu prefiro pagar mais barato ou eu prefiro pagar um muito mais caro, né? Então, acho que algumas provocações que a gente tem que se fazer, tem que se questionar para esses momentos em que a gente está fazendo o melhor atendimento para o cliente, né? Então, vamos lá. A famigerada PMBAC, né? Que é a provisão matemática de benefício a conceder, tá? Então, é uma provisão matemática, corresponde aos compromissos da seguradora para com seus segurados dos respectivos seguros relativos aos benefícios a conceder por morte sob o regime financeiro de capitalização. Então, tem dois regimes, que é o repartição simples, que é o do seguro tradicional,
e o de capitalização, que é o do whole life, tá? Então, nesse seguro aqui, vai ter uma antecipação dos valores, que é essa questão da capitalização, para poder custear a operação, né? Para poder ter o custeio da operação, porque no futuro esse seguro, né, ele se comportaria como um tradicional, ele ficaria mais caro, então tem que ter um custeio relacionado ali a fatores atuariais para equilibrar essa balança, entendeu? É, então, que servirá de base para o cálculo do resgate, saldamento e benefício prolongado. Tá? Provisão atuarialmente constituída, calculada mensalmente para as apólices em vigor, em função da idade, do sexo do segurado, do prazo de pagamento dos prêmios, do capital segurado e da periodicidade de pagamento dos prêmios, para fazer face aos compromissos da seguradora com seus segurados antes do pagamento do capital segurado. Essa provisão começará a ser constituída a partir da emissão da apólice para todas as coberturas estruturadas sobre o regime financeiro de capitalização. Então, ele está falando que a provisão, né, que é algo que a seguradora tem ali que ter esse cálculo atuarial baseado nessas informações de idade, sexo, capital segurado. Então, a PMBAC ela não tem nada a ver com o prêmio, tá? Quando você faz uma simulação hoje, eu acho que o cotador da MetLife é um grande exemplo disso, porque no cotador você coloca lá peso de altura. Então, ele já tem uma influência ali do seu IMC na cotação, né? Por alguns ranges, né? Não a cada IMC diferente tem um preço, uma precificação diferente, como algumas seguradoras. Mas, dependendo se a pessoa tem um sobrepeso, isso vai pesar no prêmio pago. Mas isso não vai pesar no resgate. O resgate ele é baseado na questão do capital segurado, do sexo e da idade, tá? Então, os fatores que vão influenciar são esses. Se vocês quiserem fazer o teste, pega lá uma pessoa com IMC normal e uma pessoa com IMC, vamos dizer, alto. Você vai ver lá que a tabela de resgate mantém-se a mesma, mas você vai ter um prêmio ali maior, né? A pessoa vai pagar mais por esses 10 anos do whole life, tá? Então, a questão da PMBAC, ela não é a devolução dos prêmios pagos. Isso sempre tem que ficar claro, então muito cuidado com quem hoje ainda vende a questão muito de resgate, tá? O resgate ele não é um investimento, né? E o resgate ele não é a devolução dos prêmios pagos. Isso está nas condições gerais da grande maioria das seguradoras. Exemplo, vamos lá, Prudential. Sobre o valor do resgate, é muito importante. Não é o valor equivalente à soma das parcelas pagas pela pessoa responsável pelo pagamento. MAG, o valor do resgate não corresponde à devolução plena dos prêmios pagos. E CATU, o valor do resgate não corresponde à devolução plena dos prêmios pagos. OMINT, o valor de resgate não corresponde ao valor total dos prêmios pagos pelas coberturas básicas e começa a ser constituído a partir do 25º mês de vigência da pólice. Nisso aqui, a MetLife realmente tem um diferencial que ela começa a constituir, né, resgate a partir do início da pólice. Ela só vai liberar para resgate no 25º, como todas as outras, mas começa a constituir antes, tá? A PMBAC é diferente do resgate, ela começa a ser constituída da emissão da pólice, tá? Então, o resgate é uma parte da PMBAC disponível para que para que seja resgatado a depender do prazo de pagamento, né? Decorreu 2 anos, já tem direito a alguma coisa, né? Na MetLife, constitui um pouco mais, porque a constituição do resgate, ela inicia antes. Mas das demais começa ali no 25º mesmo, e aí você vai ver que o diferencial dos primeiros, do 25º mês ali, na MetLife é um pouco melhor do que os demais. Mas vamos lá. Eu fiz uma análise, né, dos prêmios pagos versus o resgate. E aí eu coloquei aqui 4 seguradoras são as principais. A Mag, a MetLife, a Mint, Catu. Não tenho acesso ao cotador da Prudential, então não entrou aqui na nossa conta, tá? Fiz aqui por extratos de idade, então vamos lá, 20, 30, 40, 50, 60, 70, e quem tem até os 75 anos, que é a Mag, a MetLife, tem o produto Whole Life. Então, os prêmios pagos, né, eu tenho aqui o valor somado, né, nos 10 anos, isso sem efeito inflacionário, tá? O valor do resgate, então o quanto que eu tenho de resgate ali próximo aos 10 anos,
E aí o percentual disso, né? Que quanto seria, já tenho 100% do que eu paguei, digamos assim, né? Ou não. E em que ano que isso se iguala, né? Se eu não tenho ali no 10º ano, em que ano que isso vai chegar próximo ao que eu já contribuí? Então, sendo bem objetivo, vamos para o que interessa, né? Então, aqui quando a gente pega na faixa dos 20 anos, tem seguradora que um pouco antes já do 10º ano já entrega ali o valor do proporcional ao que foi pago de prêmio, tá? Mas quando você começa a partir para 50 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, a pessoa, em alguns momentos, ela já pagou ali em 10 anos algo que ela não vai restituir. Ela pagou mais de 1 milhão, em alguns casos. Eu estou falando aqui de um prêmio de 1 milhão, tá? Só para deixar claro. Então, a pessoa pagou 1 milhão de prêmio pago, ou mais de 1 milhão, e no final ali dos 100 anos que tem na tabela, ela não tem ainda o resgate atingindo 1 milhão. Porque a conta, sim, da maioria das seguradoras é a seguinte: aos 100 anos de idade, você tem a equiparação do resgate, né, igual ao capital segurado. Então, um vai atingir, né, o mesmo valor do outro. Na MAG, isso é um pouco diferente e ultrapassa ali os 100 anos. Então, se não me engano, é 108, 109 anos. Não está na tabela lá, mas você vai ver que se gerado de todas as idades, do 18 até o 75, o valor do resgate, no último ano ele é igual. E numa boa parte ele vai ser igual, tá? Ele vai mudar nos 10 anos em que tem essa questão da constituição da PMBAC. Mas depois dos 10 anos, ele acaba sendo igual para todas as idades. Tá? Lógico, com cada uma das idades. Mas, por exemplo, aqui quando eu pego 70 anos, né, na MAG, 84% ali, o resgate aos 10 anos corresponde a 84%. Né? Mas quando a gente vai ver lá no final da tabela, ele não chega no 1 milhão, né? Ele não chega a dar 1 milhão. Então, ele não atinge, né? Você não recupera em momento algum aos 70 anos, né? Quando você faz uma pólice aos 70, você não vai recuperar em momento algum o valor do resgate, né? É isso que eu quero deixar claro. Ele não é a devolução dos prêmios pagos, tá? Então, esse é um ponto aqui que precisa ficar bem claro. E aí eu trouxe uma análise aqui, né, da tabela de resgate, colocando aqui as duas principais, MAG e MetLife. Então, quando eu pego e falo é, dos valores aqui, eu peguei eu como exemplo 44 anos, na MAG ficaria 4.380, na MetLife 4.512. Você vê que o da MAG tem um resgate menor do que o da MetLife. Por quê? Porque ele é constituído, né, desde o início. Então, ó, no 10º ano de prêmio da MAG, pagou-se 525.609 e eu tenho 511, só que isso daqui, na verdade, eu tenho que olhar a linha de baixo. Por quê? Porque isso daqui é o final do ano anterior, né? Então é o início do ano do 10º ano. Então no final do 10º ano, eu vou ter 521.841 mil reais para resgate, né? E aí, o que que eu fiz aqui para fazer essa análise um pouco mais aprofundada, porque tem a questão também de falar-se muito no inflação mais 2%, inflação mais 3%. Esse valor é atuarial, tá? Se você pegar e fizer uma conta aqui para entender qual que é a taxa de juros, o que que está rendendo mesmo ano a ano, entendendo que nos 10 primeiros anos é preju, né? Se você retirar ali até o 10º ano, você tem mais ou menos de volta o que você teve reajustado à inflação. Você vai entender que. E aqui eu estou sendo bem bondoso, porque a minha conta aqui para taxa de juros, eu tô colocando a informação do último valor pago, né? Como se tivesse pago tudo de uma vez só, como se fosse esse 525.600, né? E não que no primeiro ano não pagou 52, no segundo ano pagou 105. Estou colocando como se tivesse aqui 525 mil, né? Desde o primeiro ano, como se fosse um single premium, tá? Então, ele daria aqui 0,10% de taxa de juros ao ano, né? No primeiro ano, tendo em vista aqui o que teve de rendimento, chamando de rendimento isso, tá? Do resgate aqui em 12 anos. Em
vamos dizer aqui, aos 70 anos, aqui começa a bater 1%, tá? Pensando, né, que as pessoas normalmente dá 10 anos, elas vão lá e resgatam. Então, vamos dizer que não é um bom investimento, né? Pensando nisso, e aí, logicamente, eu vou mostrar embasado em que eu estou falando e não em achismo e tudo mais. Eu tenho uma planilha aqui que eu vou abrir ela na sequência para poder mostrar essa questão de como, né, que você consegue gerir melhor essa questão do resgate, se a intenção é concatenar, né, ter ali um valor de investimento junto com um valor segurado, tá? Que é o que proporciona hoje o Whole Life, né? Eu tenho uma proteção que ela me devolve parte ali do valor que eu contribuí, e nesse período eu estou segurado, tá? Então, essa, digamos que seria a essência. E ter a possibilidade de quitar, né? Então, na questão de o Whole Life ser um produto vitalício quitável, essa é a maior característica para mim. Ter um produto quitável garante que pessoas que não têm muita organização, não têm saco para querer fazer uma previdência e que também tem ali uma questão financeira já muito bem resolvida, então eu diria que não seria para qualquer pessoa, né? O Whole Life sim é um bom produto, né? Ele você não tem preocupação, você não precisa pegar ali, se preocupar com uma previdência e ficar gerindo os dois, tudo mais, por mais que eu acho que nosso trabalho consultivo leva a isso, mas nessa questão de não precisar ficar ali se preocupando e resolver em 10 anos com a finalidade de ter algo para uma sucessão, para ter algo que vai resolver inventário, aí sim, eu acho que faz todo sentido, tá? Mas vamos lá. Aonde que está o pulo do gato, né? Pegando aqui a minha idade, pegando aqui um prêmio de um capital de 1 milhão, tá? Então, homem, 44 anos, não fumante, MC normal. O prêmio hoje do Whole Life, na minha idade, 4.512,63, tá? Estou utilizando aqui o da MetLife. Prêmio tradicional, 197,80. Eu estou falando que aqui, próximo aos 80 anos, essas linhas vão se cruzar. Beleza, para frente o negócio assusta, assusta, beleza. Por isso que nesse meio tempo aqui, a gente tem que, né, não só pagar o seguro, mas garantir aqui também que, como é um seguro barato e eu tenho a possibilidade de aportar algo para constituir ali um capital que eu não dependa somente ali do seguro, faz todo sentido. Então, essa linha aqui, azul, beleza, ela deveria ser pontilhada até os 54 anos aqui. Ela deveria ser só 54, porque eu estou quitando ela. Mas eu estendi ela só para mostrar onde realmente ela se cruza, tá? Então, eu estou falando aqui que aos 80 anos, depois de 36 anos de pagamento de prêmio, que esses valores vão se cruzar, que eu vou ter uma mensalidade, né, falando na língua de leigos, que vão ser equiparados, tanto do seguro da MetLife quanto do seguro aqui tradicional, eles se equiparam em valor. Tá? Seriam 36 anos de cobertura. E aí eu coloco um pouquinho também de provocação e cerejinha, né, do bolo ali. Como a gente faz o seguro para hoje, e for pensar nessa questão de proteger o hoje, muita coisa muda, né, em 36 anos. Eu não tenho tanto tempo de seguro, eu vi muita coisa mudar já. Eu vi ter seguro para pessoas, como a Mag mesmo fez, seguro com exclusão de garantia, ou seja, uma pessoa que já teve câncer e que era uma pessoa que ficava no limbo, que praticamente nenhuma seguradora aceitava, né, a não ser que fosse sem DPS, mas com DPS, aceitando todas as coberturas. Tipo assim, foi uma quebra de paradigmas. Tá? Ela realmente mudou ali uma parte do mercado segurador e colocou mais gente para dentro para poder aceitar. Isso é uma mudança que 3 anos atrás, 4 anos atrás, não tinha. Então, o mercado segurador ele tem muita mudança ainda para vir. Se mudou em pouco tempo que eu tenho contato com o seguro, imagina 36 anos. Você acha que não vai ter produtos melhores para você levar para o seu cliente em 2, 3 anos? Você acha que não vai ter coberturas mais abrangentes, menos exclusivas, com mais possibilidade, com menor preço até, né? Vamos dizer que tem uma competição ali saudável de concorrência que quem sai ganhando é o cliente final, é o segurado.
Então tem muita coisa que vem mudando, né? Seguradoras que dão muito ouvido para os corretores, atendem ali pedidos de coberturas, né, que hoje são deficitárias no mercado, sejam invalidez por doença, sejam uma doenças graves para crianças. Então tem muita coisa que o mercado segurador vem mexendo, vai movimentando. Então tem muita coisa para acontecer nesses próximos anos. Ô, Rafa, Então acho por que você tocou isso, num ponto muito importante, que isso não é levado em consideração na maioria das conversas, né? Eu acho que esse é sim, esse é um diferencial de você proteger, né, do agora. Eu também aí tenho 6 anos no mercado de seguros, também não é tanto tempo assim, mas a pouca experiência que eu tenho até hoje é que, assim, os produtos eles mudaram para melhor, para mais barato, para capitais segurados mais altos e para aceitação de riscos e serem mais toleráveis com a aceitação de risco. Então, acho que assim, de todas ali que eu acompanho, seja a MetLife, seja a Asus, né, seja a Prudential, seja a Mag, todas elas têm aceitado um capital segurado cada vez maior e cada vez com menos burocracia e a análise sendo cada vez mais, ou é uma inteligência artificial que analisa, então, assim, quanto mais simples uma for, subscrição rápida. a subscrição está cada vez mais rápida, cada vez mais tolerante, digamos assim, né? Uhum. E às vezes, quando eles não toleram um ponto, eles fazem um produto modular que fala: ó, esse ponto aqui eu não tolero, mas em todas as outras, né, doenças graves, pro lá, câncer, ó, você tem 4 módulos aqui. Eu vou aceitar esse módulo, esse módulo, esse módulo, mas às vezes esse módulo não. Então as coisas estão ficando bem modulares também, né? Então, assim, eu Sim, acho que sim. você tocou num ponto aí que eu nunca tinha ouvido, nunca tinha parado para pensar na questão dos comparativos, né? Quando você decide proteger o hoje e não o amanhã, você ainda tem esse custo de oportunidade aí do longo prazo a teu favor, né? Exatamente. E pensando que, perfeito, a pessoa pode ter tido no meio do caminho ali um problema de saúde, utilizou alguma cobertura e não tem possibilidade, às vezes, de contratar um novo seguro. Não tem hoje. Pode ser que para frente tenha, entendeu? Então, mas não são todas as pessoas. Se você for pensar na grande maioria das pessoas, né, a sinistralidade não é algo absurdo nas seguradoras. Então, sim, existe muita possibilidade. Tem algumas contas que o pessoal faz, mas a pessoa fica no máximo 5 anos com o seguro e depois ela cancela. Pode ser um dado meio enviesado, porque esse dado de que a pessoa cancela não quer dizer que ela cancelou e ficou sem. Pode ser que ela cancelou com aquela seguradora. Então, a questão da vida do cliente ela é muito bem, às vezes, gerenciada por um corretor. E é a obrigação do corretor estar sempre ali junto com o seu cliente para poder fazer essa análise, né, de oportunidade do que ele tem de melhoria, né, para poder trazer o melhor para aquele cliente. Então, a questão do cliente ali cancelar, às vezes, um seguro que ele pagou por 5 anos, não quer dizer que ele abriu mão de seguro dali para frente. Pode ser que tenha um seguro que seja mais em conta, mais abrangente, menos restritivo, com menos exclusões, com mais oportunidade. Ou mudou alguma coisa na vida do cara e ele foi lá e cancelou. Então, tem muita oportunidade até dentro da carteira. Então, a questão hoje também, principalmente do seguro ser. é, algo que a gente tem que acompanhar, né? A venda, ela tem que ser uma venda que ela é do início ao fim. É uma venda iniciada no despertar, você tem que trazer um interesse ali de algo genuíno que a pessoa vai entender que faz sentido contratar, ter um processo ali de contratação que seja menos dolorido possível. Então, pô, tenho que falar, a ASUS chegou realmente para mudar um pouco do mindset de um mercado que já estava muito mal acostumado e travado, né? A gente tem seguradoras aí que realmente o processo é burocrático, elas sentam em cima e não querem melhorar. Então, quando a gente vê uma seguradora que chega, né, para mexer com tecnologia, para garantir ali vamos dizer, uma jornada do cliente muito mais rápida, gente, isso ajuda a vida de todo mundo. E isso mexe com o mercado, né? Eu vi Jamag mexendo, eu já vi Catu mexendo, já várias seguradoras estão correndo atrás para poder se adaptar, porque isso faz com que não só o corretor, que entende a dor do cliente, né, mas a dor do cliente pode ter ali muito o alinhamento de expectativas. Então, se eu falar para o cliente, olha, esse primeiro momento é um momento um pouco mais demorado, um pouco mais. Vai demorar 15 dias para emitir, tudo mais, beleza. O cliente não conhece o mercado para falar assim, mas tal emitir em um dia. Não vai saber, é alinhamento de expectativas. Mas isso para o cliente também é algo que passa uma percepção de que não é algo tortuoso, que vai ficar pedindo trocentos exames, vai pedindo.
um grande amigo disso, pede até o boletim da quinta série, não faz tanto sentido, entendeu? Então, isso vem evoluindo e qualquer entrante no mercado, eu acho que vale a pena para poder fazer com que o mercado se mexa no lado positivo. E todo esse lado positivo que eu venho vendo hoje mudar, seja até o marco temporal do seguro também, está sendo pró-cliente, está sendo a favor do cliente, está sendo a favor, principalmente, do segurado. Então, eu acho que é Ô, um Rafa, e ganha-ganha. olha como é incrível isso, né? Você tem lá uma seguradora, você fala, bom, a gente tem uma dor aqui, né? Que é o processo de subscrição, ou é a forma como a gente está. Sabe o que a gente Uhum. vai fazer? A gente vai treinar todos os nossos consultores a vender essa dificuldade para o cliente. Então, no meu treinamento comercial, eu tinha que vender a dificuldade para o cliente. Olha, não é fácil ser aceitado. Não é com o É. dinheiro que se compra o seguro de vida. Seguro de vida você compra com a tua saúde. É um processo burocrático mesmo. Vamos ver se você vai estar disposto a fazer isso. Você vende a dificuldade da aceitação. Isso fez parte do meu treinamento comercial, né? Uhum. O meu também. Hoje, com outras parceiras aí, é o contrário. Você fala, cara, como o seguro tem que ser uma coisa fácil de fazer, né? Como o processo vem aí com. Né? Como é que você transforma uma coisa que, em vez de ser burocrática, ela é mais leve. Então, nesse caso aí, eu estou muito feliz quando eu realmente passei a trabalhar com outras parceiras que têm esse olhar pró-cliente, né? Como é que eu vou melhorar Sim. a experiência do cliente e não vou treinar meu time comercial a lidar com a burocracia, mas como é que eu vou não só lidar com a dor do cliente, mas a dor do consultor também, porque uma dor que eu tinha, né? Você carrega ali uma carteira de 100 clientes é uma coisa, 200 é outra, né? Eu, eu hoje já tenho mais de 2.000 apólices comercializadas, né? Entre a minha própria carteira, a carteira da XP, carteira de outro. Cara, como é que você gerencia tudo isso se você não tem um parceiro que olha de fato para a dor do consultor, porque não tem só a dor do cliente, né? Tem a dor, tem a nossa dor aqui do consultor do campo que está lá mexendo com, manda um e-mail, faz um protocolo, coisas Perfeito. assim, né? Senão Então a acho sua que própria nesse sentido carteira, também, a sua própria carteira, ela acaba te consumindo depois. Se você não coloca, às vezes, uma pessoa, um secretário, alguma pessoa assim, a sua carteira, se for, logicamente, algo muito burocrático que você tem que estar mexendo sempre, te toma um tempo que você poderia estar na linha de frente. Que você poderia estar ali, desculpa, realmente vendendo, né? Que é o propósito, ou dando todo o auxílio, suporte, fazendo consultoria, e não, né, cuidando de burocracias ou leve trás aqui de um exame, manda o exame, ah, rejeitou esse, precisa de outro exame, precisa de um exame mais atualizado. Isso toma tempo, isso toma tempo. A parte ali operacional, a parte ali burocrática, ela é complicada, tá? Ela é complicada para a gente tocar. Passando aqui, opa, uma coisa também que pesa é comissionamento, tá? Depois disso eu vou entrar na planilha aqui, mas a parte de comissionamento também, e vamos ser sinceros, a gente tem propósito, mas a gente tem também que pagar alguns boletos, né? Vamos contar a verdade para todo mundo. E a questão é que você vai ter um cliente, se muito bem atendido, né, por uma vida inteira. Então, hoje eu tô com 44 anos. Tenho clientes que eu espero aqui passar mais, sei lá, 20, 30 anos aqui cuidando deles. E imagina não ser remunerado por isso. É o maior fator que faz com que os corretores novos, né, deixem de trabalhar com seguro. Porque o seguro ele tem que ser realmente uma maratona. Você vai constituir ali, né, não vai ser um cara que faz um seguro de R$ 1.000 que vai mudar a sua vida. Mas são 100, 200, 300 clientes de R$ 1.000 que vão mudar a sua vida. Um a mais sempre é muito bem-vindo, mas um a mais ele não resolve a vida. Então, tem que ser uma maratona em relação, né, ao tempo que você vai constituir e ter sustentabilidade nisso. E dar todo o suporte, fazer revisões ali periódicas. Quando a gente fala do seguro do whole life ou do temporário, ele te paga comissão por um determinado tempo, né? Então, eu coloquei aqui, falando do whole life, por 10 anos, né? Então, o que que eu estou mostrando aqui? Nessas seguradoras, né, a MetLife, sinceramente, tem mais questão financeira, que é a questão também de PVEP, de pré-cadastro, tem aqui os bônus. Eu não entrei nesse mérito, tá? Eu tô pegando aqui qual que é o comissionamento que a gente tem até dentro lá da plataforma da Store mesmo, tá?
Então hoje acaba ficando abaixo porque tem ali também algumas bonificações por produção. O valor da pólice aqui de R$ 1.000, então eu vou ter aqui até o quarto ano aproximadamente um comissionamento ainda ok. Do quinto ano ao décimo, ele fica ali entre os seus 2 e 5% em algumas seguradoras, tá? Ele cai muito, beleza? E aí esse cliente, ele vai quitar em 10 anos, né? A ideia não é ele resgatar, a ideia é ele ter um seguro vitalício pelo resto da vida. E se ele tiver coberturas adicionais, ele vai manter essas coberturas ainda e vai ter ali que ter uma manutenção, né? Você vai ter ali que no momento que seja acionado, vai ter que fazer ali a parte do sinistro e tudo mais, pagar benefício. Então esse cliente continua na sua carteira, só que você não está recebendo mais nada por ele. Então, vamos dizer aqui que no total dos anos aqui, você vai receber um cliente de R$ 1.000, 13 mil, eu estou falando só de 10. R$ 13.000 aqui, por exemplo, na MAG, 11 mil aqui na Icatu, 11 mil na MetLife e na Omint 12.600. Beleza. E no tradicional? Você tem aqui, eu coloquei Sul América e Centauro como modular, porque esses valores de 200 com 20 ou 200 com 30 aqui podem ser alterados, tá? Dá para mudar aqui. A própria Asus depende de produção também. Só a MAG que é travado, mas tem algumas evoluções dependendo da carteira. Mas o 200 com 20 e 200 com 30 aqui são bem produtos proporcionais. E isso é vitalício. Vitalício enquanto aquela pessoa estiver pagando. Vamos falar em 10 anos proporcionalmente. Estou falando que na Asus aqui vai pagar 32 mil, na MAG 23 mil, na Sul América 25 mil e na Centauro 37 mil. Tá? Isso eu não estou considerando inflação e não estou considerando reenquadramento. Esse valor é muito maior aqui. Tá? Tirando a questão de inflação, esse valor pelo reenquadramento aqui, a gente está falando de 10 anos de reenquadramento de idade. Esse valor já é muito maior aqui. Tá? Então, esse é um ponto também que eu acho que pesa bastante, porque a gente tem que olhar realmente na carteira nossa, que eu acho que é o principal ativo, né? Logicamente, falando com o cliente, mas quando a gente fala no nosso lado financeiro, nosso principal ativo é a nossa carteira, tá? Deixa eu entrar aqui na planilha rapidinho. Vamos lá. Beleza. Como é que funciona a planilha aqui que eu desenvolvi lá junto com o time da Stoa, tá? Então, novamente, minhas informações, né? Tô falando de um homem aqui de 44 anos, tá? Então, eu considero aqui algumas informações. Taxa de juros de 5%, vamos dizer 0,41 ao mês, que é bem factível hoje, tá? E eu tô falando do juros nominal. Então, eu tenho essa diferenciação. Juros total seria se eu considerasse a inflação. Como eu estou com a inflação zerada aqui, eu estou tirando esse efeito inflacionário para poder ficar algo mais palpável aos olhos de hoje, tá? Não adianta nada eu colocar efeito inflacionário aqui e falar que 1 milhão vai virar 43 milhões em mais 40 anos, né? Então, não é essa conta que eu quero fazer aqui. É ter a visão de hoje. Capital segurado de 1 milhão. Homem, 6 do 3 de 81, 44 anos. O prêmio da MetLife, 4.512. O prêmio é Asus, tá? 197,80. Primeira coisa, nesses 10 anos, eu estou pagando 541.515,60 e quito essa policy. E quito essa policy, tá? Na Asus, eu estou pagando 36.161. Eu estou pagando 6,8%, 6,7% aqui no proporcional, né? Então, a gente tem um custo de oportunidade aqui, com esse valor a mais, vamos dizer, esses 93,3% aqui de valor não empregado no primeiro ano, nesses 10 anos aqui, que eu posso fazer muito mais, né, do que esse valor que vai virar resgate depois, tá? E aí, onde que vem essa conta que não é nenhuma mágica, tá? Eu tenho aqui informação de idade, eu faço essa conta mês a mês, então aqui todos os meses aqui sem efeito inflacionário, mas eu tenho rendimento mensal desses valores. Então aqui eu tenho o prêmio mensal do Whole Life, tá? Que ele não vai mudar, então ele vai ser pago por 10 anos.
O prêmio mensal do tradicional, que ele tem o reenquadramento de idade. Então, beleza, de 197 no primeiro, ele passa para 211 no segundo. Nada que vá onerar o meu bolso. Aqui eu tenho a diferença de ambos. Então, eu tenho aqui 415 4.512,73 menos 197,80. Eu estou já considerando que eu pago o seguro já de 1 milhão de 197,80, já descontando, né, desse valor que eu vou investir. Eu invisto a diferença. Então a diferença é 4.314,83 por mês. Tá? Essa é a rentabilidade. Primeiro mês eu não tenho rentabilidade nenhuma, que eu estou colocando aqui o primeiro aporte. Então, mesmo valor, 4.314,83 para um capital segurado de 1 milhão. No segundo mês, eu tenho a rentabilidade mais o valor aqui do outro aporte. Beleza. Então, acho que essa lógica aqui dá para entender que nos primeiros 10 anos ela se aplica dessa forma. Tá? Considerando aqui algo totalmente plausível, que seria os 0,41, né, ao mês, 5% ao ano. Então, no fechar aqui dos 10 anos, eu tenho 541.515, tá? E 36 mil aqui no tradicional, com o reenquadramento que saiu de 197 para 453, tá? Por uma pólice aqui de 1 milhão. Então, em 10 anos eu estou pagando esse valor. Daqui em diante, e eu tenho 633 mil já, quando a gente fala que o resgate é aproximadamente a PMBAC desse valor aqui dos prêmios pagos, né? Que iria equivaler, mas é um pouco mais, alguns anos depois, eu tenho aqui 633.567 numa previdência, vamos considerar, tá? Porque a previdência ela tem também a funcionalidade, né, em questão de não ir para inventário, né? Pode-se discutir a questão de pagamento do ITCMD, ok, ainda é inconstitucional, mas entra na justiça, isso consegue ser revisto, mas vamos considerar que vai pagar que mesmo assim o ITCMD. Mesmo assim, esse valor ainda vai direto para a mão ali dos beneficiários, dos herdeiros, para poder resolver questão inventarial. Tá? Então, esse valor aqui. E eu tenho aqui um valor que está disponível para saque a qualquer momento. Eu tenho aqui 633 mil, e se eu quiser sacar no, sei lá, aos 50 anos, no mês 84, eu saco isso aqui com, logicamente, o imposto de renda que tem que pagar aqui, mas esse valor está disponível para mim a qualquer momento, sem uma penalidade como tem na questão do whole life. Tá? Então eu chego aqui nos 10 anos com 633. Logicamente, se quiser mudar esses valores para entender aqui com uma taxa de juros maior, menor, né, ele vai fazer média. Né? Então, eu tenho aqui um valor, vamos expandir isso daqui. Lembra quando eu falei lá que com 80 anos eu vou pagar 5 mil reais, que é o divisor de águas lá? Então, beleza. Aos 80 anos, eu tenho aqui 1.408.790 na Previdência, tá? Pagando um seguro relativamente caro, tá? Um seguro que ele custa por mês. E aí eu vou fazendo, como eu fiz aportes nos 10 primeiros anos, aqui eu tô tirando dinheiro do rendimento. Mesmo assim, esse rendimento ele ainda é maior, tá? Até vamos considerar, 82 anos, o rendimento ainda é igual, né? Ele é maior ainda do que eu tô pagando o seguro, tá? Então, nesse momento dos 80 anos, faz sentido manter um seguro? Pagando 5 mil reais por mês, se eu tenho aqui na Previdência 1.400.000, até antes valeria a pena não ter esse seguro. Ou reduzi-lo. É uma possibilidade. Tá? E entra muito da parte consultiva. E aí a gente pode questionar assim, existe a questão de que se eu pego um cliente que ele tem aqui um seguro, que ele vai pagar. Deixa eu só voltar aqui. Tenho muito esse questionamento também. O seguro aqui ele vai pagar 4.500. Eu ofereço um seguro de 197,80. Esse cara vai fazer uma previdência mesmo? É fato. Bom, aí vai do que a gente tem de consultoria, né, para poder gerir essa, essa questão. Se ele vai fazer ou não é obrigatoriedade, mas ele pode investir esse dinheiro em qualquer outra coisa que ele quiser também, ou fazer um seguro mais robusto. Vamos falar que um seguro de 4.500 para 1 milhão é um seguro bem caro, a pessoa precisa realmente estar empenhada ali em aportar esses 4.500 aqui mensalmente por 10 anos. E vamos falar, esse perfil é um cara que tem dinheiro sobrando. Né? Não é uma pessoa que está ali
fazendo conta, né, contando centavos, essa pessoa realmente tem dinheiro sobrando. Então, esse 197,80 ele é muito mais plausível para encaixar hoje no orçamento de alguém que a gente quer atender pelo hoje, que a gente quer atender por essa necessidade. E no momento que ele tiver aqui, realmente com seus 80 anos, qual a obrigação que ele tem aos 80 anos? A não ser que seja uma pessoa muito ativa fazendo filho ainda com 80 anos ou seus 70, ele não tem mais ninguém para formar, né? Ele pode ter filho, sim, com certeza, mas os filhos vão estar lá, formados, independentes. E aí, tem a necessidade de um seguro, realmente? Eu acho que o seguro sempre tem a necessidade, mas ele poderia focar em coberturas em vidas, às vezes. Ou coberturas que são acidentais, que fazem um sentido pelo preço, né? A gente pode considerar aí que uma morte acidental é R$ 90 por milhão. Faz muito mais sentido às vezes, porque a pessoa idosa também para sofrer acidente é muito mais suscetível. Mas ela tem que contratar antes, logicamente, né? Porque também não tem requadramento etário, mas uma invalidez faz mais sentido também. Mas um seguro de morte, às vezes, ele está muito bem aqui com uma previdência que tenha esse valor para poder compensar a questão de manter o padrão de vida, de ter ali um investimento que vai chegar na mão da família para resolver ali toda a questão inventarial. Então, vai ter aqui um valor comparado ao resgate que é muito superior. E se a pessoa quiser pagar esse seguro aqui, que o que não vale a pena, né, manter um seguro realmente que vai ficar mais caro, se ela chegar com 100 anos mais ou menos aos 97, o seguro foi pago, entendeu? No 0 a 0 o seguro foi pago. Ela tem um seguro de 1 milhão ainda, não precisou abrir mão do seguro. Se ela quiser mexer no dinheiro, ela pode mexer no dinheiro a qualquer momento. E aos 97, aproximadamente 100 anos, que vão nos convir, quantas pessoas se conhecem hoje com 100 anos? Né? Eu conheço a mãe, a avó da minha esposa fez 100 anos aqui esse mês passado. Mas quantas pessoas, né? Pode ser que daqui para frente, né? Medicina, tecnologia, tudo mais, tenham mais pessoas. Mas a média aqui do brasileiro, a expectativa de vida do brasileiro são 78 anos. Por volta disso, 77, 78 anos. As tábuas atuariais mais novas utilizam essa média, homem e mulher ali com algumas diferenças. Mas a questão é essa, a questão é a consultoria que a gente faz e poder desmistificar que a gente vende seguro, a gente vende proteção e a gente vende principalmente o que é melhor para o cliente. Eu acho que. Bom, pessoal, esse foi o material que eu montei, essa foi a apresentação também, o arquivo, tá? Que eu também desenvolvi lá junto com o pessoal da Stoa. E eu acho que se tiver ficado alguma dúvida, se tiver ficado alguma coisa no chat, aí não sei, Castilho, se ficaram algumas perguntas, acho que a gente estourou também uns 7 minutinhos, Acho mas que se no quiser geral o abrir. pessoal só agradeceu, algumas pessoas ali que tinham as reuniões Uhum, pontuais ali para fazer, às né? 8, Só deixaram às os 9. parabéns aí, acabaram agradecendo, né? Mas foram acho que 3 pessoas só que saiu aqui, a gente estava acompanhando até agora, eu fiquei de olho lá no chat, não apareceu nada. Eu acho que se alguém quiser agora, de fato, né, já poder sair aí para outro compromisso, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta final aí pro Rafael ou para mim aí, estamos à disposição. Alguém aí, time? Alguém tem uma pergunta, quer mandar no chat aí? Então, o André Rezende, pô, parabéns aí Pô, pela explicação. Rafael Abreu deu parabéns também. A valeu, valeu, Tamires falou para pessoal. você chamar ela que ela quer a planilha. O Lucas deu parabéns. A Nayara também deu parabéns. Ricardo deu parabéns. Karen, parabéns. Né? O do Wilton também trouxe aí os parabéns. Então, galera, acho que alguém aí, Eu vou fazer só um Jaime, você comentário, quer? Felipe, Rafael. Tudo bem? Rafael, Tudo bem, parabéns Gastão? aí pela apresentação, muito legal. Acompanhei Obrigado. tudo aí, bem detalhada, né? No final, a conclusão que a gente chega é que realmente só é vantajoso o roll-off para um segurado se ele realmente desejar quitar, né?
Se ele tiver muita grana e falar, poxa, eu não quero saber disso não, eu quero garantir logo para pensar nisso ao longo da minha Exato. vida. Não é verdade? Quer dizer, fazendo as contas, realmente não tem como, né? É um público bem nichado, tá? É um público bem nichado. Então, umas coisas que eu fico assim, meio. Quando eu vejo, às vezes, a pessoa pagando uma pólice ali de 70 mil reais por cobertura de morte, ou 100 mil reais cobertura de morte, 300 reais por mês, 400 reais por mês. Eu falo, a gente tá protegendo essa pessoa, né? Uhum. Realmente, a gente tá protegendo ela, porque se realmente acontecer alguma coisa e essa pessoa for provedora na família. Como que eu chego com um cheque ali de 100 mil reais falando para essa pessoa passar o resto da vida dela ali, se a mãe é do lar, entendeu? Então, eu acho que o cuidado tem que ser principalmente com as pessoas que a gente atende, que tem ali uma limitação para poder realmente ter seguro, porque eu vejo muita gente que eu atendo decepcionada com o seguro e com o que foi vendido no seguro, entendeu? Às vezes a pessoa falando que vai resgatar o capital segurado e tipo, gente, o importante aqui, na verdade, é pensar de duas formas: atender o cliente e garantir que os seguros tenham portas abertas, entendeu? Garantir que o mercado de seguro evolua e não garantir ali que a seguradora vai se dar bem, que a seguradora vai bater meta, que a gente vai bater uma meta. Eu acho que a parte financeira nossa é importante sim, a gente tem que olhar com carinho para isso, mas nunca perder o foco do que o cliente precisa. Eu prefiro Sim. muito mais agora atender o cara com uma pólice de 1 milhão na cobertura de morte, garantindo que eu vou chegar lá para a família dessa pessoa e dar um cheque de 1 milhão, cheque Pix. Mas eu vou entregar esse valor para essa família como benefício, ao invés de falar que, mas seu marido quitou ele em 10 anos e ele tem uma pólice vitalícia de 100 mil aqui. Gente, ela não quer saber isso. Uma viúva que tem lá conta para pagar e uma vida para tocar ali com o filho, ela não quer saber disso. Ela quer saber quanto que eu tenho aqui para poder me recuperar, né? E poder tocar a vida com com todo o impacto que isso causou, né? Uhum. Rafael, Só duas retomar cutucadas aqui. Ah, pode. Vai lá, Não, Marcelão. pode falar, Achei que Pedro, você pode tinha. falar. Não, achei que você tinha Não, encerrado aí. Você quer não, colocar? não, na verdade, eu queria retomar lá no início, quando você falou a questão do sinistro e tal, das seguradoras, muitas vezes não relevarem algumas situações. O artigo 769, como você falou, é Uhum. assim, eu venho, minha trajetória é inversa. Eu sou um corretor que atua em outros seguros, principalmente de responsabilidade civil, Sim. Uhum. e estou mergulhando mais no universo do seguro de vida, porque eu quero desenvolver mais junto aos clientes, de forma geral, né? A minha Uhum. experiência é a seguinte, assim, no seguro de vida, assim, logicamente, assim, é razoável você pensar que a experiência de corretor com sinistros ela é mais lenta, porque, enfim, na probabilidade de Sim. dar um problema Não com o tem uma segurado, sinistralidade grande, né? isso. E eu vivo mais sinistros nos outros ramos. Nos outros ramos você vive mais sinistro, mais frequente. Tem determinadas atividades que o sinistro é frequente. E aí o Uhum. que eu vejo é o seguinte: seguradora é o seguinte, o pessoal da área comercial é um, o pessoal da subscrição é outro, o pessoal do sinistro é outro. Às vezes Uhum. não trabalham nem juntos. Quando bate um sinistro, é frio, entende? Principalmente quando envolve valores mais elevados. Então, Sim. assim, quando você colocou ali as seguradoras que realmente elas abrem mão do 769, beleza. Agora, quem não abre mão, você não pode ter a certeza de que vai ser bonzinho com o segurado lá na frente, entendeu? Eu acho que eu não apostaria nisso. Porque dependendo do valor, uma indenização de 5 mil, indenização de 100 mil vai e tal, talvez o cara quebra o galho comercialmente, mas passou de 1 milhão, 5 milhões, amigo, o Não, bicho com pega, certeza. né? Mas essa questão, Marcelo, vai muito em função do que a gente fala. A questão de criticar o banco hoje, eu não critico pelo produto. Os bancos estão evoluindo, tem banco que retira artigo 769, mas quem que está te vendendo é uma pessoa preparada? O gerente do banco é uma pessoa que vai te acompanhar o resto da vida? Não Não, é, né? né? O gerente É. troca, ele muda de sucursal, ele vai para outra agência. O cara às vezes está te vendendo para bater meta. Então tenha um corretor de confiança, uma pessoa que vai realmente entender sua dor e vai conseguir te atender ao longo da vida. Sim, E sem não dúvida. uma pessoa que está ali realmente para te empurrar produto. E aí, essa é a parte que Ô, me Rafa, incomoda. eu quero puxar dois pontos aqui. Primeiro, eu queria, antes de entrar no mérito da Nayara aqui no chat, também, que é um pouco polêmico, acho que tinha mais alguém aí com a mão levantada. Vamos ver se. Quer ver? Tinha uma mãozinha levantada que abaixou agora aí. Vamos ver.
Não vou Bom, se falar. quiser falar, só abrir aí. É, Aproveitar que ninguém falou, eu não levantei a mão não, mas eu queria falar, é André aqui de Fortaleza, Ceará. Oi, Andréia. fala, Andréa. Gente, gente, é só para parabenizar pela oportunidade de vocês aí estarem levantando a bola. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de conhecê-los mais cedo, quando eu iniciei a minha carreira. Entrei numa empresa onde era vendido WL30, WL20, daquele jeito, né, como resgate. E, infelizmente, agora, felizmente, né, estou fazendo as revisitas nos clientes para poder resolver essa bronca, né? Então, assim, é muito importante que cada vez mais os corretores conheçam, né, o trabalho realmente correto da venda do seguro de vida, né? Seguro de vida como resgate. Quando eu descobri que não era um resgate, né, que não era um investimento, eu fiquei, poxa vida, o que foi que eu fiz? Mas ainda bem, né, que a gente vai conhecendo as pessoas, fazendo network, então, assim, aprendi já muita coisa. Estou desde 2023, mas só aprendendo, né? Pô, Então é isso, era só mesmo parabéns. para agradecer a Perfeito, oportunidade. perfeito. Ô, Rafa, Hum, queria aproveitar essa bola, até já pegando esse tema aí que a Andrea colocou, para endereçar o da Nayara aqui, né? Eu queria que você me hum. falasse a tua visão daquelas pessoas que querem fazer o whole life para não declarar no IR ou para proteger o dinheiro de processos para empresários, aí, como se fosse um dinheiro invisível de bloqueios, aí, proteção jurídica. O que você tem a dizer sobre esse Bom, assunto aí? Eu tenho cara, meu, eu tenho minha opinião, quero compartilhar, quero ouvir a sua, mas é uma coisa que eu vou falar. eu acho que existe uma diferença entre o imoral e o ilegal, né? Eu até tava vendo isso aí puxando um pouco para a realidade de hoje, o negócio das bets lá que estavam acontecendo. E tipo assim, cara, é ilegal bets, apostas, casas de apostas, é ilegal fazer propaganda? Não é ilegal. Mas é imoral, né? Vamos lá. E eu acho que linka um pouco com essa questão, né? A pessoa ali, ela tá tentando dar uma maquiada no dinheiro, né? E pode chegar à ilegalidade, né? Mas o produto que a gente tem hoje não é com essa finalidade, né? Pode ter brecha, né? Para utilizar o seguro de vida com esse intuito? Pode. Por exemplo, o single premium. Qual que é a finalidade do single premium, né? Se a pessoa pode pagar em 10 anos e ela morre no meio do caminho lá, ela nem paga tudo, né? Ela não tem um desembolso tão grande assim para um capital, às vezes, que ela quer contratar para garantir, sei lá, ou para crescer o patrimônio também, né? Uma compra de patrimônio pode ser. Mas single premium, para mim, é quando o cara, por exemplo, vai separar da esposa lá, ou vice-versa, e não quer dividir o patrimônio. Pega o investimento ali, paga um single premium de uma vez só, que dinheiro some, né? Não vai dividir a pólice de seguros, não vai dividir isso com um cônjuge. Então, é ilegal? Não é ilegal, mas é imoral. Então, eu acho que são poucos os casos, não são assim, isso daí são exceção da exceção. E nesse caso, a gente tem que falar assim, cara, beleza, qual que é a finalidade que você quer? Eu acho que o bate-papo que a gente devia estar tendo aqui era para te esclarecer o que o seguro pode te proporcionar de proteção. E não proteger aqui de situações financeiras ali desfavoráveis, né? Dá um jeitinho. Então, logicamente, com muito cuidado, com muito tato para falar isso, né? Porque normalmente não são pessoas que têm um patrimônio pequeno que estão pensando em fazer isso. Mas eu acho que é isso. O que que você Eu acha, concordo, eu Castilho? concordo eu concordo com você, né? Eu acho que assim, quando a gente vai executando essa profissão, eu falo assim, a minha profissão não é ajudar o empresário a esconder dinheiro, não é ajudar o fulano, né, a separar, durante o casamento, ele livrar o dinheiro da esposa dele. Acho que a profissão do corretor de seguro de vida é proteger a família, né? Assim, organizar a sucessão é um bom produto de organizar uma sucessão, né? Eu acho que assim, quando eu olho para o whole life, né, se você entra nesse mérito na conta, você vê que é uma boa matemática. Eu acho que o whole life ele é para um perfil também do cara que não vai fazer essa matemática, né? Então assim, tem o cara que simplesmente vai
Ah, cara, eu tenho aqui meus milhões, eu quero organizar a sucessão, não vou fazer a previdência, não vou fazer a Exato, diferença e tal. exato. Paga lá em Não 10 quer, não anos, quer dor daqui de 5 meses vai cabeça. fazer falta para mim, resolve e É, tal. Não vou fazer essa continha aqui do vezes 10 anos e tal. Não vai ter alguém aqui, eu pago um boleto mais alto, eu pago em não 10 vai doer no parcelas, eu bolso, não não vai pago nem fazer mensal, cócega. Esse cara não vai né? fazer Aquele cara cócega, que não paga nem mensal, né? é uma Paga diversificação de anual. Ah, patrimônio, né? Uma isso, diversificação de eu não pago patrimônio para esse cara. anual, né? Eu acho que nesse sentido, sim, faz todo sentido. Né? Levanto a bola também aí para a Mag, que lançou um produto que é Pois é, quitável e não resgatável. Acho que esse recado aí vale. A gente não entrou no mérito hoje, mas depois pois vale é. uma conversa sobre isso. Tamires está com a Movi- mãozinha levantada. Deve Tamires, acho movimentar que o para dar mercado, um. tá, Castilho? Isso daí deve movimentar o Vai. mercado, porque com certeza, cara, é uma precificação menor. E quando a gente vende com o intuito mesmo de uma sucessão, né, é um preço 30% mais barato, né? Se você pega o que paga o resto da vida toda, ele fica muito mais barato. Então, vai mexer no mercado, para quem não vende É, resgate. esse aí, que principalmente a experiência que eu tinha lá no escritório da XP, que a gente pegava uma parte do cliente e alocava num produto sucessório, né, em 10 anos ali, né, fazia Uhum, um aporte anual e alocava, o cara tem 10 milhões, vamos deixar aqui 2, 3% alocado nesse produto, que aí você vai organizar a sucessão. Eu acho que esse uhum. produto aí da Mag tende a brilhar, que é o Demais. quitável, mas não resgatável. Né? Acho que esse aí Sim. é o futuro do mercado, que Esse a gente abriu a falou aqui, né? porteira. Com o mercado, esse abriu a porteira para as outras correrem atrás aí. Jonatas Reis, mão levantada aí, quer Acho que a Tamires perguntar perguntou. alguma coisa? Tamires, eu acho que Oi, levantou primeiro. eu. A Tamis. Oi, Tamis. Oi, tudo bem? Não, só complementando essa questão ah, da empenhorabilidade, tem que tomar um cuidado, porque se for constatado que a família teve ganho patrimonial em relação a, né, as dívidas, enfim, essa execução, o seguro ele pode, já tem jurisprudência que pode ser penhorado, sim, para pagamento de dívidas e tudo mais, tanto o seguro quanto a previdência privada. Eu fiz um estudo recente de um caso de uma cliente exatamente nessa situação, que o marido tem massa falida e ela né, eu apresentei justamente essa estratégia para ter um bom seguro e fazer uma previdência privada, e eu acabei pesquisando sobre isso, porque ela me trouxe essa informação do advogado, que a previdência seria, né, eventualmente tomada aí por conta dessa situação. Mas, no fim das contas, a gente cavocando, a gente viu que já tem jurisprudência, inclusive, tomando não só de forma integral, como também de parte parcial do benefício do seguro de vida. Então, não é mais né, se tiver ilegalidade, não importa. A justiça pode pegar essa grana do seguro de vida. É bom a gente ter essa informação aí que pode acontecer, não é cem por Tamires, cento travado. a questão da empenhorabilidade, ela entra muito na questão do pagamento do benefício, né? Porque antes do pagamento do benefício, a gente está falando de uma apólice. E a apólice, ela não é ainda o dinheiro, digamos assim, na conta do cliente. E sim, se o cliente Isso, está na hora do devendo, se o benefício, cliente. perfeito. Perfeito. Se o cliente está devendo, se o cliente tem alguma pendência financeira, esse dinheiro que bater na conta, meu amigo, esse Já dinheiro ele era. Se for vai resgatar, para pior quem chorar ainda. primeiro. Aham. Exatamente. De resgatar, tudo que cai na conta é vida que segue, entendeu? A empenhorabilidade, ela funciona enquanto a pólice está ativa. Você tem uma pólice lá de 5 milhões, vamos falar. O legal do marido pegou, enfiou 5 milhões numa pólice para assumir com o dinheiro ali de dividir o patrimônio. Não tem o que fazer, né? Se ele bate as botas, beleza, aí é outros 500 o que cai na conta, né? Mas até lá, né, essa questão da empenhorabilidade que a gente vende também como um dos fatores, critérios ali de benefícios, tem que tomar cuidado, porque a empenhorabilidade ela é até virar esquina. A hora que o dinheiro está na conta, ele é de quem pegou ali. Se ele deve para o banco é impiedoso, ele vai levar, entendeu? Rafa, queria que você endereçasse a última perguntinha aí para o Jonatas e Manda seis bala. minutos tem o cliente aqui na sala. Então,
Boa, boa. Vambora. Rendeu mais do que eu Aí você imaginei faz o, também. Vamos lá. aí Bom você faz dia, o encerramento em grande estilo aí. Boa, boa. Vamos lá. bom dia a todos aí. Sou Jonatas aqui da Bahia. Parabenizar Show, aí Jonatas. Felipe por abrir o espaço e Rafael pela jornada apresentada aí. Mas Valeu. assim, eu não venho de uma escola como vocês da questão do prêmio nivelado, do resgate. Eu venho de escola mais de seguro ali tradicional e venho abordando muitos clientes e visto, né, que muitos têm o WL. E eu gostaria de saber de vocês, principalmente que vieram dessa escola, né? Hoje, então, o cliente que vocês abordariam, como você já tem hoje o mercado, o cliente que vocês abordariam para um prêmio nivelado seria aquele cliente que hoje ele possui meio que sobrando dinheiro, que é organizado financeiramente, e aí vocês trariam essa opção, ou ainda assim, claro, a partir da consultoria, ou ainda assim fala, cara, ó, vamos pro tradicional mesmo, e você consegue fazer uma prévia. Em resumo, assim, sabe, Rafael Castilho, qual o cliente que vocês trariam ali o prêmio nivelado? Olha, eu acho que esse cliente aí, eu queria ter muitos na carteira, mas esse cliente aí é a exceção da exceção, né? Ele não é um cliente assim tão recorrente, logicamente. Tem corretores de alta performance que têm ali uma carteira mais voltada para esse empresariado, para esse pessoal. Você tem que entender a dor do cliente, tá? Tem que entender a dor dele. E aí, o que o Castilho falou, que esse produto que a Mag lançou, ela vem para bater exatamente em cima dessa questão, desses clientes, tá? Porque esse cliente não quer resgate. Esse cliente, a finalidade dele não é resgate, é resolver uma dor dele, que é a questão da sucessão, né? Que é a questão ali de ter ou uma compra de patrimônio, beleza? Quero diversificar, né? Ou eu quero ter ali uma pólice que, cara, eu não vou ter dor de cabeça, não quero fazer uma previdência. Então, esse é um público que faz sentido levar ali o whole life, tá? E aí, logicamente vai analisar o que esse cara tiver querendo. Eu acho que seja claro com o cliente, seja transparente com o cliente e coloque ali a responsabilidade dele de decidir algumas coisas. Tá? Eu acho que o cliente, se ele tomar a decisão ali de, não, cara, eu tô achando esse caro e não me interessa por resgate, esse resgate vale o que que é o resgate, na verdade, né? Não vendam umas ilusões. E aí ele vai tomar a decisão, falando, não, eu acho que pagar esse prêmio aqui para mim faz mais sentido. Ou se não, o tradicional mesmo, ó, eu sempre levo. Sempre levo. Falo assim, ó, tradicional custa isso, tradicional pode chegar a custar isso, a depender da idade. O whole life custa isso, você quita em tanto tempo. Outro, o whole life sucessão você quita em tanto tempo, mas não tem resgate. Ou você quita, ou você não quita e paga o resto da vida e é um preço menor. Então, quando a finalidade é muito mais o ponto sucessório, eu levo ali um pouco dessa decisão com o cliente, tá? Às vezes, por mais que o cliente tenha muito dinheiro, ninguém gosta de rasgar dinheiro, né? Mas, quando faz uma continha ali e entende que, beleza, eu vou pagar 1.300 agora em um, e eu não vou ter reajuste de preço por idade, e o outro eu tô pagando 200, 300, vamos falar, 100, 200 reais, mas ele vai chegar ali a, sei lá, 5.000 em 30 anos, será que vale a pena? Quando que dá o break-even disso? Quando que vale a pena ou não? Eu, Então, eu concordo. Eu acho que quando se apresenta para o cliente a escolha, né? Porque muitas às vezes, né, esse cliente alto padrão, ele também já recebeu um cara da Prudente, já recebeu e é, tal. Então, assim, ele fica com esse lance do resgate no coração. Então, quando você traz o produto, fala, ó, isso faz Y, você quer ir pela estrada A ou B? Ah, eu quero ir pela estrada A, então tô do teu lado. Eu quero ir pela estrada B, tô do teu lado. Eu acho que esse é nosso papel aqui nesse cliente. você fideliza esse é, cliente. Você fideliza o cliente. Você fala, cara, eu trabalho para você, essas são suas duas escolhas. Essa aqui, você atingir esse caminho, essa aqui, você atingir esse caminho. Qual os dois você quer seguir? E agora tem uma terceira estrada, que é esse da MAG, que a gente está falando aqui, não entramos muito no mérito, mas que tende a ser a estrada que eu usaria para atender esse cliente. Eu hoje, atendendo esse cliente nesse perfil, eu usaria a estratégia da MAG, né, para simplesmente sucessão, né? Sucessão. Tenho esse patrimônio, vou focar em sucessão, vou resolver dessa forma. Eu acho que aí eu faria a conta com o cliente, deixaria o cliente escolher. Mas você explica A ou B, ele escolhe. Isso Gente, aí. queria encerrar aqui hoje, sinto muito pela forma abrupta aqui, né? Senão a gente passa muito tempo aqui também, mas é um encontro que tende a ser mensal, tá? Vou fazer de novo, mês que vem de novo, vou comunicar lá no grupo de novo. Convidem seus colegas, convidem seus amigos, manda o link lá do grupo para a turma.
O Rafa é um cara de fácil acesso, o telefone dele tá lá, o meu tá lá, o meu Instagram tá lá, o Instagram do Rafa tá lá. Quem quiser procurar, seja eu, seja o Rafa, aí fiquem super à vontade. Tá? A gente tende aqui, de fato, fazer um trabalho pró-mercado, sem levantar bandeira, né? Eu hoje tenho minha própria assessoria, que chama Outliers, o Rafa trabalha numa assessoria, né, que é a Stoa. A gente presta esse serviço de ajudar os consultores a criarem melhores estratégias de seguros e planos para os seus clientes. Tá? Então, podem entrar em contato com a gente aí, fiquem super à vontade. Tá? Como eu falei, né, a gente aqui, teoricamente é concorrente nesse sentido de assessoria, de coisa diferente. Vou trazer pessoas de outras assessorias aqui também, nos nossos próximos encontros, para, de fato, a gente trazer um conteúdo aqui pró-mercado, pró vocês. Então, muito obrigado pela participação de todos vocês aí.